Em 30 de março de 2007, foi promulgada a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU e o seu protocolo facultativo, assinados em Nova York. E em 10 de julho de 2008 foi aprovada pelo Congresso Nacional o Decreto Legislativo número 186, promulgado em 25 de agosto de 2009, Decreto número 6.949, consolidando assim uma vertiginosa mudança de paradigma nas concepções, atitudes e abordagens em relação às pessoas com deficiência. É o primeiro tratado internacional de direitos humanos aprovado que obedece ao rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República. A Convenção destaca um modelo que reconhece a deficiência como resultado da interação entre as pessoas com deficiência e as barreiras de atitudes e ambientais que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Ela reconhece que para a pessoa com deficiência poder gozar plenamente de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, é vital que haja acessibilidade aos meios físico, social, econômico, cultural, à saúde, à educação, ao trabalho, à informação e à comunicação. De acordo com a Unesco, as dimensões da acessibilidade são várias e o decreto número 5.296 de 2 de dezembro de 2004 define 6 dessas dimensões. Acessibilidade arquitetônica, que é a possibilidade de acesso a qualquer ambiente público, urbanístico e de transportes. A acessibilidade de comunicação, que é a possibilidade de expressão ou recebimento de mensagens através de meios ou sistemas de comunicação. A acessibilidade metodológica, ou seja, sem barreiras de métodos e tecnologias nas questões de estudo, trabalho e vida social. A acessibilidade instrumental, quer dizer, sem barreiras nos instrumentos e ferramentas de estudo, trabalho e lazer. A acessibilidade programática, sem barreiras invisíveis incluídas em políticas públicas, normas e regulamentos, e a acessibilidade atitudinal, onde não deve existir preconceitos, discriminações, estigmas e estereótipos. Nesta unidade, trataremos sobre esses direitos, a fim de compreender a inclusão de pessoas com deficiências no ensino superior e, em especial, na EAD. A seguir, veremos o relato de algumas pessoas sobre os problemas enfrentados durante seu aprendizado. Meu nome é Felipe, eu sou cego de nascença e na minha trajetória acadêmica eu enfrentei alguns desafios. Alguns deles envolveram a diferença de escrita braille que eu fazia, com a escrita em tinta que professores e colegas faziam. Então isso, a princípio, gerou grandes dificuldades, já que eram poucas pessoas que conheciam o sistema para que pudessem me orientar e me ajudar. Passando-se o tempo, com o advento de programas de informática e softwares de leitores de voz, criou-se então uma ponte que ligou tanto o meu sistema quanto ao sistema dos professores. E algo também que ajudou muito é quando os professores se deram conta de que ao detalhar as matérias em áudio e explicar detalhadamente por voz, isso ajudou muito. Sem dúvida nenhuma, os desafios eles estão sendo cada vez mais vencidos, porém ainda existem vários. E no caso o ensino à distância ele tem proporcionado para os alunos, principalmente para os alunos deficientes visuais, uma forma diferente, inovadora e sem dúvida nenhuma que trará grandes recompensas, já que se trata de um tipo de ensino que se preza pela qualidade e também para que os alunos entendam melhor, já que eles estão à distância. Acredito que os professores devem se preocupar mais em dizer, em explicar mais detalhadamente. Essas explicações nos ajudam muito
nos ajuda a entender mais as matérias, nos ajuda a criar, né, criar situações, talvez situações de tabelas de gráfico, que no modo convencional, ao passar na lousa apenas, né, e não verbalizar isso, criava-se problemas para que nós, alunos cegos, pudéssemos aprender. E hoje em dia, com essa ajuda, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós cegos vamos ser, já estamos sendo muito beneficiados com isso. Na minha trajetória acadêmica, principalmente no ensino fundamental, eu tive vários desafios. E um maior desafio era como que um aluno cego iria aprender, já que eu estudei numa classe com alunos que enxergavam, e somente eu sabia Braille, nem os professores na época não tinham, eles não conheciam o sistema Braille. Então, eu passava por um processo delicado e desafiador. Só para ter uma ideia, ao realizar uma atividade que talvez uma prova ou algo que pudesse valer nota, né? O professor ele entregava essa prova para que alguém transcrevesse ela para o Braille, para depois me passar essa prova. Eu realizava isso em Braille, alguém transcrevia em cima para que o professor depois pudesse ler. Então todo esse processo demorava muito, era um processo arriscado, era um processo que às vezes gerava alguns erros, né, devido a outras pessoas escreverem, né, e talvez interpretarem. Isso na minha vida durou os 11 anos, né, tanto na época como era chamado o primeiro grau e o colegial. Isso durou todo esse tempo. Quando eu comecei a cursar a faculdade, o curso universitário, eu introduzi o sistema de informação, a informática, com o uso de programas leitores de voz, tais como o DOSVox e posteriormente o JAWS, que são softwares de voz que possibilita que o aluno ele digite no computador e depois ele possa imprimir tanto em Braille quanto em tinta. E também, se os professores providenciarem arquivos já digitalizados, tanto em texto, em documentos, em planilhas, são perfeitamente acessíveis, muitos deles, né, perfeitamente acessíveis para o cego. Quando não são acessíveis, é perfeitamente possível torná-los acessíveis. Esse é o grande objetivo, tornar arquivos acessíveis para que um deficiente visual possa, então, desenvolver o seu trabalho. Então, dessa forma, melhorou, porque tirou-se aquele processo de transcrição de tinta para o Braille e do Braille para a tinta, para que tanto eu pudesse desenvolver minha atividade, quanto o professor pudesse corrigir. Então, esse processo foi retirado com softwares específicos para leitura de voz. Meu nome é Ailton, tenho 38 anos, tenho retinose pigmentar e venho na luta desde de criança, tentando, né, a alfabetização. Encontrei muitas barreiras nessa luta, nesse caminho, porque sempre dependendo daquela questão de professor de educação especial, às vezes a gente não tinha apoio, a gente pegava uma sala de aula com 5 deficientes visuais, uma professora só, tinha alunos total, eu tinha um pouco de visão, fazia ampliado e era difícil, a professora não conseguia dar conta naquela época. Hoje também, então, eu peguei as duas fases, a educação especial, né, e a outra que é na escola, que é agora nessa segunda fase.
estudei com 50 alunos em sala de aula, professora não dava apoio, não passava material, era mais na lousa, eu questionava muito, né? Briguei em bom sentido muito com os professores, porque eu era mais ouvindo, eu era como ouvinte. Poxa, você vai numa sala de aula como ouvinte, sem você fazer nada, é triste isso para o cego. E eu questionava muito, eu queria material adaptado, não tinha, né, nessa outra fase. Então foi muito difícil. Os alunos de videntes, né, dito como normais, normal, eu levava um gravador na sala de aula, eles faziam barulho, aquilo para me ouvir era terrível, tinha que ouvir, às vezes arrastamento de cadeiras, né? Pedi para o professor adaptar material para mim, fazer com cola, ela não fazia, né? E eu tive pouco apoio na sala. Então foi muito difícil. Aí no começo eu estudei na educação especial, fiquei lá 3 anos numa escola, não tinha seleção, peguei e saí de lá, não conseguia mais estudar, não tinha mais apoio, saí, desisti, fiquei 10 anos sem ir na escola, nunca mais fui, né? Parei de estudar. Depois eu voltei com o tempo, que eu aprendi informática, foi aí que eu voltei. Mas, mesmo assim, ainda foi difícil, né? Porque a minha visão já não estava mais que aquele 5% que eu tinha, foi caindo, que a retinose vai caindo. Foi caindo, até que estou hoje andando de bengala há um tempo aí. Voltei, aí comecei a fazer o braille, né? Fiz um pouco em braille, um pouco em informática, consegui terminar meu terceiro colegial. Aí pensei, pô, agora terminei meu terceiro, vou para tentar fazer um cursinho, né? Para fazer um vestibular. Bom, fiz 2 anos aqui na UFSCar o cursinho. Foi uma luta também, porque os professores era tudo na lousa. O primeiro ano foi muito difícil. Até que no segundo ano teve o curso aqui de educação especial, que teve as meninas dando um apoio, até que melhorou. Mas no primeiro ano foi muito difícil. Ainda tem uns professores ainda que não entendiam. Eles não... Era mais na lousa, para mim, na lousa, e eu não conseguia. Falei, poxa, gente, assim não dá. Tem coisas que é matemática, geometria, a gente, na lousa, eu não tinha como fazer isso mentalmente. Então tem que, questionava os professores, gente, vocês têm que fazer isso adaptado para mim, não dá, não tem como eu fazer isso daí, entendeu? E foi essas barreiras que a gente vem aí, desde o começo. No começo também da minha trajetória aí, de vida, estudei até a 4ª série, os professores já não queriam mais aceitar a gente na escola. Na minha casa nós somos em 4 irmãos cegos, e os 4 também teve essas mesmas dificuldades. Os outros não conseguiram, 2 não voltaram mais a estudar, só 2, eu e minha irmã, que conseguiu fazer o terceiro colegial. Os outros abandonou, não foi mais, porque viu essas barreiras, né? E as pessoas acham que o ensino do deficiente é igual da pessoa que enxerga. Não é, é diferente, né? Quem enxerga vai lá na lousa, o professor passa e escreve. Nós não. Se você ficar sempre só ouvindo, bom, na humana você vai bem. Mas na parte que física, química, matemática que tem ali, você tem que, né? Tem coisas que você precisa ter no tato para você saber. E não tinha isso, né? Foi muito difícil essa parte para nós, né? E eles desistiram, meus irmãos, só 2 que eu e minha irmã que terminou o terceiro, e os outros 2 não quer mais saber. Não voltou a estudar e não quer mais. Eu vejo que ainda que eu acompanho assim, tem muitas barreiras ainda aí. Na questão da acessibilidade também é difícil. Se o cego hoje não tem, a família atrapalha muito. Se ele não tem mobilidade, ele não chega,
né? Ele não vai à escola. É difícil porque quando você está no município, o município te leva, transporte e tal. Quando você vai para o estado, você tem que se virar. Então, para você chegar na escola, se você não tem mobilidade, você não vai, você não chega lá. Então, essas barreiras é terrível para o cego. Além dele ter as barreiras na escola, ele tem a barreira familiar, que também é uma outra questão. Então, para nós, por isso que eu passei muitas dificuldades, mas fui vencendo, vencendo. Bom, não consegui fazer uma universidade, que é meu sonho ainda conseguir. Quem sabe um dia estarei fazendo uma universidade de informática, né? Quem sabe um dia, uma distância, estarei aqui com vocês, seria muito bom para mim. Mas desde que eu acho que vocês estão buscando isso, essa barreira digital que a gente tem. Hoje eu tenho informática nas mãos, mas tem muita barreira ainda na internet. Tem coisas que o leitor de tela não consegue ler. Né? Aqueles caracteres que tem. Você não consegue passar por aquilo. Então tem muitas barreiras hoje na tecnologia ainda, na internet. Então eu acho que se esse curso está caminhando para isso, para eliminar as barreiras, seria importante para nós cegos, muitos deficientes, fazer um curso à distância, que com a informática vai dar autonomia para ele chegar, né, ao curso superior. Esse é o meu relato. Obrigado a vocês por estar dando esse espaço para mim. Olá pessoal, meu nome é Luiz Flávio, eu tenho 42 anos, sou formado em Economia, estou agora aqui fazendo trabalho na SEAD junto com o pessoal aí da Educação à Distância e quero falar para vocês a minha experiência de como foi na questão educacional. Quando eu fiz ginásio, pelo fato de ser alto, os professores sempre me botaram no canto da sala. Isso foi bastante difícil estudar, por quê? Porque como eu tenho baixa visão, retinose, que agora com a idade piorou bastante, tinha que ficar andando na sala para cima e para baixo para poder ler a lousa, e era terrível. Então o meu ginásio teve bastante dificuldade. No colegial também tive bastante dificuldade com relação às matérias exatas, porque às vezes era difícil você ver a lousa e abstrair gráficos, fórmulas, e então também tive bastante dificuldade. Quando eu prestei vestibular, foi interessante, porque foi a primeira vez que eu tive apoio para fazer algum tipo de prova ou concurso, porque o que acontece? Na época, isso em 1988, 89, eu ia para São Paulo, para Campinas, prestar prova especial. Então eu tinha todo o suporte para ampliada, fiscal para fazer um gabarito, tinha todas as condições, não tive problema com relação ao vestibular. Quando eu fui aprovado na Unesp Araraquara, que fui na Araraquara, eu tive bastante dificuldade, porque tinha muita leitura, muitos livros, eu demorava muito para ler, muita lousa. Na época, o campus da Faculdade de Ciências e Letras, ele não tinha corrimão, não tinha nada, porque lá tem, assim, é um campus onde você tem o solo, o subsolo embaixo, com várias salas, então era bastante complicado. E, assim, teve uma certa dificuldade para estudar. Até o terceiro ou quarto ano de faculdade, quando a minha visão piorou. E aí, não conseguia ver mais lousa, não conseguia mais ler. Aí precisei da ajuda de amigos, ajuda de um monte de gente para poder concluir a graduação. E na época, essa parte de informática que hoje está bastante desenvolvida, não tinha. Era bastante complicado, dependia das pessoas. Muitas vezes as pessoas não tinham tempo ou nem vontade para poder ajudar a ler. Então, assim, foi assim, uma graduação bastante difícil, principalmente na parte final por causa da perda de visão. Na época que eu fazia ginásio, tem uma coisa muito interessante que hoje eu lembro assim, com bom humor, mas na época era difícil, que era a questão de texto em mimeógrafo. Era terrível aquilo. Porque para quem tem baixa visão, texto em mimeógrafo é a morte, é difícil, às vezes vem mal impresso, era terrível. E hoje, não sei se se usa ainda mimeógrafo, mas se se usa para quem tem baixa visão é complicado.
Então, assim, eu peguei uma graduação onde você não tinha informática, onde você não tinha leitor de tela, onde você não tinha scanner, onde você não tinha monitores. Por exemplo, hoje eu sei que tem gente fazendo graduação com monitor do lado, né, para ajudar a ler, fazer, acho bacana isso, mas na época que eu fiz, não tinha nada. E os próprios professores do curso de economia também não tinham essa consciência, então foi tudo na base de brigar mesmo, por causa das barreiras de leitura, das barreiras de acesso, então tinha que brigar bastante. Hoje em dia, com a informática, a coisa melhorou bastante, as pessoas conseguem ler textos, conseguem estudar. Acho que é importante para a EAD, essa questão que está abrindo agora em todo o país, na federal aqui, o pessoal poder estudar, porque pode, através do leitor de tela, do scanner, dos textos, realmente ter uma qualidade boa de estudo. Eu tenho uma sensação que se essa tecnologia tivesse há 20 anos atrás, quando eu fiz graduação, teria sido menos sofrido. Bem menos sofrido ter estudado, né? Acho que hoje, apesar de ainda ter muitas barreiras, essa questão da inclusão ainda no Estado, não sei de fato, o pessoal inclui numa sala grande, muita gente às vezes não dá apoio, mas acho que melhorou bastante essa questão do apoio tecnológico, e acho que quem fizer um curso à distância, em casa ou em outro local, tem condição de estudar, porque você tem o estudo digital, você tem muitos livros digital, você tem tem Lida, você tem scanner. Não que seja mais assim, seja fácil fazer uma graduação. Não é fácil, é difícil pela própria questão da graduação, que tem muito conteúdo, você tem que estudar, se dedicar, mas é possível. Eu vejo isso avaliando os materiais que eu faço para o Alan, na área de sistema de informações, que ele vai ter uma condição melhor de estudo do que eu tive há mais de 20 anos atrás, né, que realmente assim, foi bastante difícil. E assim, eu queria destacar que toda a trajetória escolar que eu tive foi graças ao apoio da minha família. Não tive apoio do Estado, não tive apoio da prefeitura, foi da minha família. Foi da minha mãe, que correu atrás de professor particular, foi do meu pai, que dentro das possibilidades dele me ajudou, né? Quando eu quis fazer uma graduação, eles me apoiaram. Todas as vezes teve que ir para São Paulo, fiquei na casa do meu tio me apoiou, minha mãe me apoiou. Então acho que a gente tem deficiência, quer dizer, acho que toda pessoa, né? Mas no caso a gente tem deficiência, a questão da família é muito importante, assim, do suporte, do apoio. Acho que não teria conseguido superar boa parte das barreiras se não fosse apoio do meu pai, da minha mãe, de não, vamos lá, vamos fazer, vamos atrás, vamos batalhar, não deu certo, vamos lá, vamos fazer. Então acho que isso é muito importante, a questão da família, trabalhando a questão da deficiência nela, né, para poder enfrentar a questão da escola, que mesmo hoje em dia com a inclusão não é fácil. Você tem ainda muitos professores que colocam as pessoas no canto da sala, que você não tem boas condições de iluminação, então tem muitas dificuldades. E eu espero, sim, sinceramente, que com a educação à distância, as pessoas consigam estudar e ter uma qualidade de vida melhor, porque a gente sabe que através do conhecimento, através da educação, as pessoas melhoram a vida, né? Então eu espero sinceramente que a EAD faça com que essas pessoas tenham bem menos dificuldade do que eu tive. Muito obrigado.